Vamos começar com esse desdobramento, né, dessa notícia de ontem. O ex-presidente da Americanas, Miguel Gutierrez, e a ex-diretora Ana Saicali estão agora na lista da Interpol de foragidos. Justiça que autorizou a prisão preventiva dos executivos a pedido da Polícia Federal. Eles comandavam a antiga gestão da Americanas, suspeita de promover aquela fraude de 25 bilhões de reais, enquanto mascarava as finanças da companhia. Cerca de 80 policiais foram às ruas do Rio de Janeiro para cumprir os mandados de prisão, mas os dois estão fora do país. Pois é, tem que explicar, né, que essa fraude das Americanas é um dos maiores escândalos da história, né, porque, sinceramente, 25 bilhões de reais, isso é o PIB de países inteiros, né? Pequenos países têm um PIB menor do que isso. E por que a Polícia Federal entra em ação? Por que isso vira caso de polícia, aliás, não só da Polícia Federal brasileira, mas da Interpol, que é a Polícia Internacional, né, que agora procura os dois, né, esses dois diretores. Por quê? Esses prejuízos foram causados a milhares de investidores da companhia, né? A revelação do escândalo foi em janeiro de 2023, ou seja, há um ano e meio. As ações da empresa, então, desabaram 97% desde então. Quem tinha ações das Americanas perdeu praticamente tudo o que tinha investido. Agora, imagina o sofrimento dessas pessoas, né? Então, eles agora fogem com um dinheirão, até porque antes de o escândalo vir à tona, eles simplesmente se desfizeram de 300 e tantos milhões de reais em ações. Ou seja, eles salvaram as próprias ações, né? E deixaram os investidores, quem acreditou na companhia, ali no sereno, perdendo quase tudo o que tinha investido. Então, eles foram não apenas criminosos, como canalhas. Isso é canalice, gente. Sabe? O que a Polícia Federal investiga é que os resultados financeiros de todo o conglomerado das Americanas foram forjados, e não só pelos dois diretores, porque no alvo da polícia estão 14 ex-diretores da companhia. E eles forjavam os resultados financeiros com o objetivo de demonstrar um falso aumento de caixa. Com esse aumento de caixa fraudulento, falso, eles valorizavam artificialmente as ações da empresa na bolsa. Quando as ações dispararam, estavam lá em cima, eles retiraram as ações deles, ficaram com todo o lucro com essa falsa estratégia, com essa estratégia criminosa, e foram embora e largaram para lá os demais investidores. Enfim, é uma fraude, sabe, que além da questão do crime, né, a questão penal, a questão criminal, tem também uma questão de caráter muito forte, né? Tem que ter uma crueldade danada. As pessoas investindo em ações e eles salvam a própria pele, o próprio bolso e, aliás, 300 e tantos milhões em ações. Puxa vida, eles fugiram para a Espanha com uma dinheirama danada. Enfim, esse é o grande escândalo da vez. A gente continua acompanhando o que mais vai acontecer nesse escândalo das lojas Americanas. Bom, Helene, outro assunto, ontem teve o debate presidencial entre Joe Biden e Donald Trump. Desse debate a gente vai falar com um pouco mais de detalhes no próximo bloco. Mas antes do debate, o presidente Lula surpreendeu a diplomacia brasileira manifestando apoio ao Joe Biden
Foi durante uma entrevista à Rádio Itatiaia em que o presidente declarou esse apoio ao atual presidente americano e pré-candidato à reeleição, ao ser questionado sobre o debate presidencial que ocorreria mais tarde, ontem à noite. Vamos ouvir o que o Lula disse. Acho que o Biden tem a certeza de que os Estados Unidos vai continuar respeitando a democracia. O Trump já deu aquela demonstração quando ele invadiu o Capitólio, que não é uma coisa correta de se fazer. Ele fez lá um pouco que tentou fazer aqui no Brasil com o golpe de 8 de janeiro. Então, como democrata, eu estou torcendo para que o Biden saia vitorioso, e se o Biden ganhar, eu já conheço o Biden, já tem uma relação com os Estados Unidos, que é uma relação sólida, eu pretendo manter. Se o Trump ganhar, a gente não sabe o que ele vai fazer, porque ele fala muito, ele chegou a dizer que se algum país quiser escapar do dólar como moeda de referência comercial, que ele vai punir o país. Ele não é presidente do mundo. Então essas pessoas que fazem muitas bravatas, eu sinceramente não gosto, não acho que é bom na política. Bom, e aí, Eliane, depois dessa fala aí em relação à eleição americana e à diplomacia, como é que fica? Bem, todo mundo sabe, né, que o presidente Lula e o governo inteiro são contra o Trump e a favor do Biden. Aliás, como muita gente de bom senso ao redor do mundo e aqui no Brasil também. Só que esse papo do Lula é papo de botequim, ou papo tomando ali uma cerveja com os amigos, ou ele conversando internamente com os ministros, com os assessores. Não é uma declaração de chefe de Estado. Eu conversei ontem com embaixadores, né, embaixadores muito experientes, que estavam dizendo não é da prática diplomática um presidente apoiar um dos candidatos em qualquer eleição de qualquer outro país. Imagina, ainda mais na maior potência econômica, política e bélica do mundo, né? Então, o Lula tem o direito, e eu até no conteúdo concordo plenamente com o que ele disse, né? O Trump estimulou os golpistas que destruíram, que invadiram o Capitólio, né? É um homem que mente, é um homem que é preocupante para o mundo, né? A gente pode concordar no conteúdo, mas do ponto de vista da diplomacia presidencial, é um desastre, sabe? É uma fala inconsequente, porque o Trump é o favorito nas pesquisas dos Estados Unidos, que estão muito apertadas, mas ele é o favorito. E se o Trump vencer, como é que ficam as relações de Trump e Lula, né? De Brasil e Estados Unidos, sabe? Então, a diplomacia brasileira, né, viu com maus olhos essa manifestação do Lula, que não tem nada de diplomática, apesar de concordarem, como nós, com o conteúdo. E agora, junto com a Eliane, a gente coloca na conversa também o Luiz Hart, colunista, também subeditor de internacional aqui do Estadão. Tudo bom, Hart? Bom dia. Bom dia, Raíssa, tudo bem? Prazer falar com vocês. Muito bem. Bom, queria destacar a sua coluna, a sua análise que você publicou, para a Eliane também comentar com a gente. Você chegou a fazer uma comparação com o momento histórico, lá do primeiro debate televisionado, lá em 1960, em que apareceu um Richard Nixon com a barba por fazer, suando e nervoso para enfrentar um jovem John Kennedy na época. Ontem não tinha um jovem do outro lado, era Donald Trump. Mas tinha um Biden ali que lembrou Nixon em algum momento. Qual a sua análise? A única coisa que não tinha era jovem, né? O Biden tá com 81 anos, o Trump com 78, mas o Biden especificamente, muito fragilizado, né? Ele chegou a perder a linha de raciocínio ali em dois momentos, um no começo do debate, um no final. Tava rouco por causa de um resfriado. Então, assim, o Biden transpareceu muita fragilidade no debate. E o Trump não, o Trump projetou força, falou bem, estava aparentemente com a fala ágil ali, e a imagem que isso passou para o eleitor foi muito prejudicial para o Biden,
né? E agora o Partido Democrata está basicamente em pânico, né? Já estão falando até em tentar trocá-lo antes da convenção de agosto ali que oficializa os candidatos. Hatz, tudo bem? Bom dia para você. Vou dar uma cutucadinha aqui. A parte a forma, o que também nos diz o fato da idade e a desenvoltura de Biden parecem incomodar mais que as mentiras e os extremismos de Trump? Eu acho que, de certa forma, as mentiras do Trump meio que estão naturalizadas, né? Assim, ele tem feito isso há tanto tempo. Já não surpreende, né? A gente está com ele no cenário político americano aí desde 2015, 2014, basicamente, e ele faz o que ele sempre fez, né? Ele inventa dados, ele chega a mentir, e o modelo do debate ontem acabou não contestando ele conforme as mentiras vinham sendo ditas, né? E meio que já ficou ali naturalizado. O problema, justamente, é que a imagem ali falava muito, porque o Biden está com um aspecto muito mais frágil, mesmo que ele não seja, e não esteja senil, enfim, ele transparece um aspecto muito mais frágil. Isso é muito duro para a televisão, né? Sim. Só registrar antes de passar para a Eliane que todas essas mentiras aí estão checadas e tem tudo publicado aqui no portal do Estadão. O jornal New York Times fez esse trabalho. A equipe aí do Hatz também fez tudo isso. Está lá no portal do Estadão, ponto por ponto. Eliane. Foram 14 mentiras, acho. 14, vocês contaram? 14. Contamos, Tá bom. Eliane? Não temos a Eliane aqui ainda? Bom, a gente não temos ainda, né? Bom, Alô? Oi, Eliane. Pois Alô? não, o Hatz está na Oi. sua escuta. Sim. Oi, Hatz. Eu acho muito estranho, né? O que eu acho mais esquisito nessa história toda é que o debate foi sugerido, foi de certa forma convocado pelo Biden. E todo mundo sabe que televisão não é só conteúdo, televisão é conteúdo e muito, muito fortemente a forma, né? Exatamente. A imagem, né? E o Biden, ele demonstra mais fragilidade, ele gagueja, né? E o Trump mostra força. Mente, mente, mente. Eu concordo plenamente com você com a questão da naturalização. Quem vota no Trump mentindo nesses anos todos. Mente, 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 mente. Eles não estão nem aí para as mentiras. Agora, eu tenho uma pergunta para você, Hartz, porque é o seguinte, quando você tem um debate, a grande pergunta depois é: quem ganhou o debate? As pesquisas no mundo inteiro mostram, inclusive aqui no Brasil, que quem gosta do candidato tal acha que o candidato tal ganhou. Quem gosta do candidato qual acha que ele é que ganhou. Mas o que interessa nos Estados Unidos, no debate, é atrair indecisos e principalmente eleitores para irem votar. Nesse caso, alguém ganhou? Eu acho que ninguém ganhou. Teve uma pesquisa da CNN que eles fizeram logo depois do debate com eleitores indecisos, que apontou 67% das pessoas achando que o Trump tinha ganhado, né? E apenas 33% o Biden. Então, nesse sentido, é até uma ruptura com essa tradição que você vinha falando, né? De, cada um diz que o seu candidato ganhou, mas a performance do Biden, de certa forma, foi tão surpreendentemente ruim que saiu dessa polarização, assim, sabe? 67% das pessoas acharam que o Trump tinha ganhado. Dos independentes, mas isso é suficiente para levar esses independentes a irem votar? Quando eles são independentes, que eles não estão muito aí, eles simplesmente não vão votar. Me parece que o debate, né, porque o Trump também, o Biden foi tão ruim, né, tão frágil, né, inclusive a plástica dele não deu muito certo e tudo. Mas que todo mundo fica falando só dos erros do Biden. Mas o Trump, com toda aquela arrogância dele também, ele pode até acharem que ele foi melhor, mas não o suficiente para os eleitores que não gostam de votar, que não estão a fim de votar, saírem das suas casas para irem votar. Então, nesse ponto de vista, não sei se altera muito o resultado, a não ser que altere a
troca do Biden, que isso sim, como você disse. Você acha isso possível, Hatz? São dois pontos, né? O primeiro é o seguinte, de fato, assim, você mobilizar a gente que não está disposta a votar é mais complicado. A questão nos estados em que a eleição vai ser decidida, que são aqueles chamados estados-chave ou estados-pêndulo, historicamente a disputa é muito apertada. Então, se você for pegar a eleição de 4 anos atrás, houve estados que foram assim, 15 mil votos, 10 mil votos, no máximo ali 100 mil votos. Então é uma diferença tão pequena que se mesmo você convencer um grupo razoavelmente pequeno de eleitores, pode ser que isso decida a eleição, entendeu? Do outro ponto que você perguntou, que é a troca de candidato, é o seguinte: a convenção democrata ela é em agosto só. Então, assim, esse ano eles antecipar o debate, até certo ponto isso é bom para os democratas porque eles têm tempo de pensar e planejar. A questão é você trocar um candidato que já tem uma série de senões, o cara tá velho, o cara não é mais o mesmo e tal, vai denotar mais fraqueza ainda se você trocar por alguém em cima da hora, entendeu? E aí os republicanos vão cair em cima. É uma sinuca de bico para os democratas, assim, porque qualquer decisão que eles tomem envolve riscos. Foi mais ou menos isso que eu tentei explicar no texto que eu publiquei no Estadão ontem. E se for o Obama? Eu acho que o Obama não pode, porque ele já foi presidente 2 vezes e tem uma emenda que limita. Tecnicamente ele não pode, né? Porque o Trump só teve um mandato, é isso? Exato, ele teve um mandato, ele saiu, ele pode se candidatar mais uma vez, mas a terceira não pode. Você sabe que eu ouço o tempo inteiro eu ouço, puxa, por que não o Obama? Por que não o Obama? A comparação do Obama com Biden é dramática, né, para os democratas. Tem gente que defende lá nos Estados Unidos a Michelle, né, a esposa do Obama, mas até hoje ela não deu nenhuma indicação de que pretende enveredar pela vida política e tal. Mas o único presidente que ficou mais de 2 mandatos nos Estados Unidos foi o Roosevelt, né, na Segunda Guerra Mundial, e aí depois eles colocaram uma emenda na Constituição que limitava ali para 2 mandatos no máximo. Tudo bem. Eu tenho uma pergunta para você. Diante disso, né, a gente vê ali o Obama não pode, o Biden está muito velho, o Trump é condenado, o Trump é um mentiroso quanto mais, né? A pergunta é, por que essa debacle, né, essa incapacidade, esse vácuo de lideranças na maior democracia, não na maior em número, mas na democracia mais consistente, mais, enfim, do mundo. Como é que é isso? Como é que aconteceu isso, né? Ainda que tenha nos democratas, imagina, ainda que nos democratas tenha, por exemplo, a governadora de Michigan, né, o governador da Califórnia, que são nomes relativamente fortes, não, Zatz? Então, esses dois, desde ontem, o Gavin Newsom e a governadora de Michigan, que agora, desculpa, me foge o nome, mas eles têm sido apontados aí como possíveis substitutos na convenção, se o Biden topar desistir, se os democratas acharem que é a melhor estratégia, né? São nomes relativamente novos. O Newsom está no 2º mandato, se eu não me engano, na Califórnia, a governadora do Michigan, se eu não me engano, é o 1º, e são nomes, assim, relativamente jovens, mas que estão num cenário regional e não nacional ainda, né? Eu acho que essa questão da falta de renovação, ela não acontece só nos Estados Unidos, né? A gente vê isso aqui no Brasil também. Por exemplo, o partido do governo hoje do presidente Lula não tem ali, tirando o Haddad, talvez não tem um nome mais novo que possa se pensar em substituí-lo a médio prazo. Isso acontece em outros países, na França, por exemplo, também. O Macron não tem apesar de ser um cara jovem, né? Não tem um substituto ali muito para chegar no lugar dele na próxima eleição. Eu acho que no caso dos Estados Unidos tem a ver um pouco com a polarização, né? O Trump é um cara que polariza muito. Os democratas não conseguiram oferecer uma alternativa a ele em termos de carisma, né? A gente estava falando do Obama, que era um cara carismático, mas por conta das regras ele não pode mais concorrer. Então eu acho que tem um pouco a ver com isso. Eu não sei se eu consegui te responder bem a pergunta, mas eu acho que é por aí. Mas eu acho que essa pergunta os cientistas políticos no mundo estão se fazendo, né? A gente vê a eleição na Argentina aqui do lado também, né? O embate
do não com não. As eleições estão virando uma eleição da rejeição. Quem você não quer de jeito nenhum, aí você vota no outro. E isso na Argentina, a gente viu em outros lugares também, abre caminho para um outsider ou um cara que não tem nada a perder, né? Foi o caso do Milei, no Chile teve o Castro, acabou não ganhando, na Colômbia teve um cara parecido também. Então, assim, essa falta de renovação, ela provoca, ela abre caminho para um cara que não tem muito a ver com a política tentar entrar e passar ali o rodo, né? Aliás, o melhor exemplo disso, né, do outsider, é o próprio Trump, né? Que caiu de paraquedas, né? Saiu de um reality show para a presidência. Nunca imaginava que ele fosse ganhar. Ganhou.